a novela do óleo, né? A mancha de óleo se espalha. Desde 30 de agosto, quando manchas de óleo foram registradas em 3 praias do litoral paraibano, mais de 139 praias em 62 cidades do Nordeste foram atingidas por este vazamento ou derramamento de óleo. Nos estados atingidos, equipes estão trabalhando para limpar as áreas atingidas, mas o problema está longe de ser resolvido. Novas manchas de óleo continuam a chegar pelo mar. O grande mistério é a causa dessas manchas. E para compreender melhor essa situação, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. É, um problemão muito longe de estar resolvido e é um grande acidente, né? Sem dúvida. De grande repercussão, a gente não sabe o tamanho disso ainda, a gente só está avolumando numericamente a coisa, né? São tantos pontos, tantos estados atingidos, mas as consequências disso a gente não vê ainda o governo falando, ele está ainda no processo de investigação. Afinal, quais são as hipóteses sobre a origem desse óleo? E mais, professor, nesse momento o governo e especialistas estão falando a mesma língua ou divergem? Não, até que há uma certa coincidência aí de opiniões, pelo menos a respeito da origem do óleo, né? Os testes realizados pela Petrobras, eles constataram que a gente vai chamar de assinatura geoquímica desse óleo, né? Uma espécie de DNA, indica que ele tem origem venezuelana. E testes divulgados ontem pelo Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia também indicam essa origem venezuelana. Ou seja, 2 testes independentes indicam a mesma origem. Mas aí tem algumas considerações, né? É importante levar em conta que a atividade de produção offshore na Guiana tem aumentado e eles extraem o petróleo da formação La Luna, mesmo utilizada pela Venezuela. Então, em tese, esse óleo também poderia ter vindo da Guiana. E há também a possibilidade de que seja um óleo antigo, como a gente vai discutir aqui ao longo da matéria, né? Então, qual que seria o fato gerador desse vazamento, desse derrame, enfim? Então, basicamente, 3 possibilidades foram consideradas. Acidente durante a exploração offshore na Venezuela ou na Guiana, naufrágio ou derramamento durante a transferência de um navio para o outro ou vazamento, no caso de transporte, né? Então, vamos conversar aí rapidamente a respeito de cada uma delas. Um acidente durante a exploração. No caso, né, desse possível acidente, isso é uma possibilidade não muito forte, pois a corrente das Guianas levaria esse óleo em direção ao Caribe e não em direção ao Nordeste. Conversando com um colega, né, inclusive colega de turma aqui na USP, professor hoje de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia, ele mencionou que existiria uma possibilidade dinâmica de o óleo ter vazado perto, né, de um fenômeno chamado retroflexão da corrente equatorial, que ocorre nas imediações do delta do Amazonas, mas ele considera essa possibilidade remota e, nesse caso, o vazamento deveria ter ocorrido há vários meses. Ou seja, existiria essa possibilidade, mas seria uma possibilidade bem remota, seja em virtude da corrente das Guianas levar esse óleo, né, preferencialmente para a região do Caribe, ou esse fenômeno da retroflexão da corrente equatorial poder fazer com que esse óleo descesse em direção ao Nordeste, mas esse vazamento deveria ter ocorrido aí há vários meses e provavelmente haveria alguma repercussão internacional antes desse óleo chegar ao Nordeste. Bom, em relação ao naufrágio, nós vamos pensar um naufrágio recente, essa probabilidade também não é muito elevada, pois não há notícia desse tipo de acidente na costa brasileira e não foram encontrados destroços. Entretanto, a gente tem que considerar que há navios que navegam sem rastreadores, muitas vezes envolvidos com transporte irregular de cargas, e essa seria uma possibilidade, mas não foram encontrados, né, destroços também de um navio que navegasse irregularmente. Uma outra possibilidade é um naufrágio antigo, e aí é uma possibilidade que eu considero bastante interessante. Os pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará,
investigaram recentemente a origem de caixas de borracha que há um ano começaram a chegar no litoral do Nordeste. Não sei se vocês lembram desse evento, que caixas de borracha começaram a aparecer dispersas no litoral do Nordeste, em diversas praias, sem uma origem determinada. Quando isso, professor? Isso o ano passado. Ano passado, tá. Né? E eles chegaram à conclusão que essas caixas faziam parte de um carregamento de borracha transportado pelo navio alemão SS Rio Grande. Ele era um navio civil alemão que tentava transportar carregamentos durante a Segunda Guerra, e ele utilizava um nome latino-americano para fugir da frota aliada que procurava navios alemães nas águas do Atlântico. Mas ele acabou sendo afundado pela Marinha dos Estados Unidos em janeiro de 44, aqui no Atlântico Sul. O local do naufrágio ele foi descoberto em 1996 pela empresa Blue Water Recoveries, que o encontrou a 5.700 metros de profundidade. E os pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará avaliam que, assim como as caixas começaram a chegar ao litoral no ano passado, ou seja, devido à corrosão do casco, né, essa corrosão também pode ter liberado o óleo combustível que teria se espalhado aí pelas correntes. A confirmação só poderá ocorrer após a datação da idade do óleo que está sendo conduzida nos Estados Unidos. Então, os pesquisadores enviaram amostras a um laboratório dos Estados Unidos que está procedendo à datação desse óleo, e caso a gente obtenha aí consiga fazer essa datação, a gente pode ter uma melhor noção se ele seria proveniente desse naufrágio ou não. Outra possibilidade é o derramamento ou vazamento, né? Então, duas possibilidades que estão sendo investigadas estão relacionadas a essas duas questões, né? Derramamento ou vazamento, durante a transferência de óleo entre dois navios, ou um vazamento de um petroleiro. A Marinha está analisando imagens de satélite para verificar quais foram os navios que circularam nos últimos meses, e a notícia recente é de que ela está notificando internacionalmente uma série de embarcações para que elas prestem esclarecimentos sobre a carga que estava sendo transportada e proceder aí a uma investigação. Bom, tudo isso gera uma série de problemas ambientais, né? Um problema inicial é o da contenção desse óleo. Como o evento gerador é desconhecido, né, a gente não sabe de onde vem o óleo, essa contenção ela começa a ser difícil, porque você não tem onde concentrar os trabalhos. Há um agravante, pois esse óleo ele é mais denso, com um grau API muito baixo, né, um óleo denso que faz com que ele fique em subsuperfície, também dificultando a sua detecção no mar. Com o tempo também há uma perda de frações mais leves desse óleo, né? As frações mais leves elas acabam se evaporando, e isso provoca um aumento de densidade e pode levar à sua decantação no fundo do mar, aumentando a degradação do ambiente marinho. Então o impacto nas praias e manguezais ele já é bastante significativo e evidente, mas também há a possibilidade desse impacto, né, no fundo marinho, principalmente em recifes de coral. E isso é muito difícil da gente dimensionar, porque como a gente não sabe a causa, né, fica difícil você verificar quais são as áreas afetadas, e não há como a gente providenciar uma remediação fácil disso quando ocorre a decantação desse óleo, né? A remediação dos locais atingidos muitas vezes somente pode ser feita parcialmente, como no caso da limpeza das praias, e quando esse óleo ele chega a costões rochosos de difícil acesso, a limpeza é muito, muito difícil. E como eu disse, no fundo dos oceanos, especialmente em recifes de coral, isso é muito complicado e poderá gerar uma tragédia ambiental que poderá se estender por vários anos. Isso gera impactos sociais e econômicos, né? O óleo tem afetado muitas das praias poucos meses antes da temporada de verão. Se isso continuar acontecendo nos próximos meses, o que não está descartado, porque a gente desconhece o fato gerador, então não sabe ainda quanto óleo poderá aparecer, quanto tempo né? ainda? Poderá afetar o turismo nas praias do Nordeste no próximo verão, gerando aí desemprego, gerando uma série de problemas econômicos para quem depende fundamentalmente do turismo. Em muitos locais, pescadores estão deixando de trabalhar. Ao persistir essa situação, diversas famílias que dependem da pesca poderão ficar em sérias dificuldades, e infelizmente podemos estar no início de um problema que poderá se estender por um período significativo aí de tempo, especialmente se manguezais e recifes de coral forem atingidos. Então, infelizmente, é uma tragédia ambiental aí muito extensa, que pega uma área muito grande do litoral do Nordeste, e a gente está
talvez aí longe de conseguir resolver esse tipo de problema. É cedo para perguntar se foi realmente algo muito inusitado de ocorrer, não há nada semelhante, ou por isso a dificuldade, ou falta fiscalização. A gente fica se perguntando se um navio derramar... Enfim, é difícil fazer essa fiscalização, professor? Olha, realmente, eu vou dizer, não é uma fiscalização fácil, porque mesmo que a Marinha tivesse, né, a Marinha tem uma atuação significativa no litoral brasileiro, o litoral é muito grande, você tem navios navegando muitas vezes sem não é possível você fazer um acompanhamento de cada embarcação, e ela pode se aproveitar de um determinado momento e fazer às vezes ter uma atividade que provoque, né, uma ação que provoque esse tipo de derramamento. Não é uma situação inusitada no mundo, né? Nós tivemos vazamento de poços de petróleo no Golfo do México já há alguns anos, nós tivemos um acidente com Exxon Valdez, mas quando você tem o conhecimento da causa, né, você sabe qual é a fonte, fica um pouco mais fácil você tomar ações. Aqui é uma situação muito dispersa e em termos nacionais é uma situação totalmente inusitada. Nós já passamos por problemas similares, mas muito mais localizados. Um problema com essa extensão é a primeira vez que acontece, infelizmente, no Brasil. Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, e também tem o canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Você pode assistir, ouvir, né, que a gente publica no nosso portal, jornal.usp.br, e também no canal do YouTube. Você pode assistir e compartilhar, sem dúvida alguma. Obrigada pelos esclarecimentos, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Até a próxima.